Sabe, o mundo das vendas mudou, e muito. Então, o que realmente funciona hoje? Nessa análise, a gente vai montar uma espécie de manual de vendas moderno, juntando as estratégias que mais estão dando resultado. Vamos descobrir juntos como os melhores profissionais estão pensando e redefinindo o que é sucesso. Para começar, olha só essa frase do Anthony Iannarino. É perfeita, né? Ela já quebra logo de cara aquele mito de que vender é fácil. Isso já dá o tom da nossa conversa e lembra a gente que sucesso em vendas não é mágica, não. É pura estratégia. Então, qual o nosso roteiro? Primeiro, a gente vai reprogramar a mentalidade de vendas. Depois, vamos mergulhar na mecânica que existe por trás de toda compra. Na sequência, vamos entender como sair do papel de fornecedor para virar um parceiro estratégico. E, para fechar, a gente fala de psicologia e de sistemas para poder escalar tudo isso. Vamos direto ao ponto, então. Vendas mudou. E mudou radicalmente. Aquela ideia antiga de ser um esporte, uma competição, esquece. Hoje o negócio é outro. É sobre colaboração, sobre resolver problemas juntos. E sacar isso é a chave para tudo que a gente vai ver a partir de agora. Dá uma olhada nesse contraste. É a noite e o dia, né? De um lado, um modelo antigo, quase uma batalha para vencer o cliente. Do outro, um modelo moderno, um quebra-cabeça, onde as peças são montadas em conjunto. A grande virada de chave é essa. O objetivo não é mais ganhar a qualquer custo, mas sim descobrir se a solução realmente encaixa e gera valor para os dois lados. A meta é genuinamente resolver o problema. Ok, então se vendas agora é um quebra-cabeça, qual é a peça que conecta tudo? É exatamente isso que a gente vai ver. A peça central é o que chamamos de gap. Pensa nele como a distância exata entre onde o cliente está hoje, sentindo a dor, e onde ele quer chegar, já com a solução. A metodologia de gap selling é toda construída em cima disso. O foco sai do produto e vai todo para a identificação clara dessa lacuna, desse gap entre o estado atual e o estado desejado. E o produto? Ele é a ponte que faz essa travessia. E olha que interessante, dá para colocar isso numa fórmula que resume tudo. É uma matemática bem simples, mas poderosa. O valor da solução é exatamente o tamanho do gap que ela resolve. Se o gap é pequeno, ou pior, nem existe, o valor é zero. E bom, sem valor, não existe venda. Mas a pergunta de $1 milhão é: como descobrir esse gap na prática? Com certeza não é com perguntas superficiais. É um processo de diagnóstico profundo, quase um trabalho de médico, sabe? A gente começa pelos sintomas, depois cava fundo para achar a causa raiz do problema, aí quantifica o impacto dessa dor e só então a gente pinta o cenário do futuro ideal. É só depois desse diagnóstico completo que o valor real da solução aparece de verdade. E quando o gap fica claro para todo mundo, aí o jogo sobe de nível. A conversa deixa de ser sobre preço e produto e vira uma discussão estratégica. O objetivo é se posicionar não como mais um fornecedor, mas como um parceiro que é essencial para o negócio. Imagina uma escada de valor. Lá no primeiro degrau, na base, está a venda de um produto, depois um serviço. Mas o poder de verdade, onde a concorrência fica para trás, está lá nos degraus de cima. Entregar resultados de negócio e, finalmente, se tornar um parceiro estratégico que ajuda a moldar o futuro do cliente. Certo, mas como se opera nesse nível estratégico, especialmente naqueles negócios gigantes e super complexos? Existe um mapa para isso. É o chamado modelo das duas montanhas, e ele foi desenhado exatamente para orquestrar essas grandes vitórias. A jornada é bem clara. Primeiro, a gente escala a primeira montanha para chegar rápido em quem decide. Depois, a gente desce para o vale para provar o valor com dados concretos. E, por fim, a gente sobe a segunda montanha, apresentando os resultados comprovados para a liderança e garantindo o fechamento. Beleza, a gente já tem a estratégia, já tem o diagnóstico. Mas e quando o maior inimigo não é a concorrência, e sim a indecisão do próprio cliente? E como é que a gente transforma a solução para isso num sistema que funciona sempre? 56%. O que será que esse número significa, hein? E aqui está a resposta. A maioria dos negócios não é perdida para o concorrente. Eles simplesmente morrem porque o cliente fica paralisado pelo medo de decidir errado. O nosso maior adversário hoje em dia é a sobrecarga de informação e a indecisão. Para combater isso, existe o framework JOLT. Primeiro, julgue a indecisão, entenda de onde ela vem. Depois, ofereça uma recomendação clara e não mais opções. Em seguida, limite a exploração para evitar a paralisia. E, por fim,
Tire o risco da mesa, oferecendo garantias para dar mais segurança. Certo, mas como é que se transforma essas habilidades individuais numa verdadeira máquina de vendas? A resposta está em criar um sistema, uma fórmula, que dá para replicar e que começa muito antes da primeira ligação de vendas. E a base desse sistema começa na contratação. Dados de empresas gigantes como a HubSpot mostram que os vendedores de elite compartilham 5 traços-chave e não são aqueles que a gente imagina. É sobre ser treinável, ter curiosidade, inteligência, uma ética de trabalho forte e um histórico de sucesso. Com isso, a contratação deixa de ser um palpite e vira uma ciência. E qual o resultado de dominar tudo isso? Essa citação do Jamal Heimer captura a essência. Não é só sobre bater metas, é sobre gerar um impacto que muda empresas inteiras e, mais importante, transforma a própria carreira de quem vende. E assim, a gente fecha o círculo. A reflexão final é esta. O que se está fazendo? É um jogo onde alguém precisa perder? Ou é a montagem de um quebra-cabeça onde todos podem ganhar juntos? A resposta para essa pergunta é o que define o vendedor moderno.